Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, porque com a gente aqui tá tudo legal mesmo. E hoje nesse vídeo eu vou trazer 6 dicas importantes para você que quer montar sua propriedade rural. Então fique aí que você vai acompanhar nossas dicas. Nos últimos anos, muitas pessoas decidiram adquirir uma propriedade rural para ser seu cantinho de sossego ou às vezes como uma fonte de renda. E se você também é uma dessas pessoas que pretende ou tem uma propriedade rural e quer entender o que deve ter, o que deve ser feito numa propriedade rural, fique nesse vídeo que eu vou trazer 6 dicas importantíssimas que vai te ajudar a montar uma propriedade rural de sucesso. A primeira dica é você fazer um planejamento. Planejamento em qualquer negócio, para qualquer área, é a primeira dica sempre. Porque se você fizer um planejamento bem feito, você vai prever os desafios e não corre tanto risco de ficar numa saia justa. Existem criadores, idealistas de projetos, quando não faz um planejamento bem feito, chega ao ponto de achar que sua ideia não foi muito boa. Mas isso deve-se ao não planejamento. O planejamento, repito, é a parte inicial e muito importante para que você tenha um negócio de sucesso. E como eu faço esse planejamento? Por onde eu devo começar? Aconselho que você pegue papel e caneta, que os próximos passos desse vídeo vai ensinar você a fazer o planejamento da sua propriedade. O outro passo é você decidir para que você quer essa propriedade rural. Como assim, Hildo, para quê? Por exemplo, tem pessoas que adquirem uma propriedade rural somente como espaço de lazer, sossego, um lugar onde vai passar apenas os fins de semana e feriados. Mas há pessoas que adquirem uma propriedade rural, uma chácara, um sítio, para fazer uma produção, uma criação para adquirir renda. Então, nesses casos, ou para lazer, ou para adquirir renda, o planejamento tem que ser diferente. As tomadas de decisões têm que ser diferentes. Assim, é preciso, antes de tudo, você já decidir: eu quero minha propriedade rural para isso. Você decidindo para o que você quer a sua propriedade, vamos para outro passo, que é as estruturas. E pensando em estrutura, nós vamos pensar pelo menos em 2 situações. A primeira situação da estrutura são as cercas. Que tipo de cerca, como você quer fazer essa cerca? E para você fazer a cerca, é preciso também levar em consideração situações diversas. Por exemplo, você deve decidir o que quer, de que quer proteger a sua propriedade. Vamos levar em consideração aqui um exemplo. Se você vai criar ovelhas, ovinos, então você precisa cercar de acordo para proteger dos predadores. Por exemplo, cachorro. A sua cerca não pode permitir que cachorro adentre, tá certo? Outra ideia que você deve considerar também na cerca é a estética. Você quer chamar a atenção das pessoas que visitem a sua propriedade, as pessoas que passem em frente à sua propriedade? Se for, aí você tem que pensar numa cerca que tenha uma estética, que dê uma beleza inicial, né? Dá aquela ideia de que a sua chácara, o seu sítio, a sua propriedade rural, de modo geral, é uma propriedade organizada. Principalmente quando você fala numa chácara para lazer, para você organizar eventos. Aí você precisa cuidar da estética, e a estética começa pela cerca. A outra situação em relação à estrutura são as edificações, como por exemplo uma casa, né, para você
se proteger da chuva, armar aquela redinha, dar aquela descansada. E um galpão para você guardar os instrumentos que você vai trabalhar na lida, na roça. E também rações e outras coisas que necessário. Então, essas duas edificações ela é importante. E a casa, Hildo, precisa ser uma casa bonita? Não. Que seja do seu jeito. Aquela ideia novamente, se você quer fazer uma casa para chamar atenção na sua chácara, aí os investimentos são maiores. Mas se você só quer um cantinho para você descansar, não precisa vamos dizer assim, trabalhar tanto a estética. Há também de levar em consideração na questão das estruturas, de acordo com se você for criar animais. Inclusive é outra dica que vamos falar à frente. Então, se você for criar animais, também é preciso pensar nas estruturas como currais, aprisco, galinheiro, casinha para cachorro, caso você crie um pet lá na sua propriedade. Então a estrutura também é importante e é preciso levar em consideração de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua decisão. A ordem aqui das dicas, ela não está pela ordem de importância. Talvez a ordem que você deve executar. Essa dica agora, eu diria que depois do planejamento, para mim, é o mais importante. Que é você gerenciar a água na sua propriedade. Mais uma vez, dependendo do que você for fazer, dependendo das suas decisões, a água também tem que ser pensada. Vamos pensar uma situação em que você quer plantar e quer irrigar. Você precisa de muita água. Não, mas eu só quero uma água para beber e os meus poucos animais. Aí, o total de água, a exigência de água não é tanto quando você quer molhar algumas plantas ou uma produção completa. Mas a água deve ser pensada. E quais são as fontes de água? Olha, primeiro, quando você for adquirir, e já serve como dica também, olhe se a sua propriedade tem fontes ou se tem lugares para fazer algum tipo de retenção da água, como lagos, tanques, represas, açudes, lagoas, certo? Se não tiver, veja também a questão do lençol freático, se dá para fazer um poço ou se já tem na propriedade um poço, não sei, isso é possível também observar. Mas, Hildo, e se eu não tenho lugar para ter uma fonte natural, como um terreno que possa fazer um tanque, por exemplo? O lençol freático não ajuda, a água é muito funda. O que é que eu devo fazer? Ainda tem tecnologias de captação de água da chuva muito importantes, como cisternas que você pode fazer. Nós mesmo aqui no canal temos um vídeo onde a gente explica como fazemos para captar água da chuva. E nesse vídeo a gente vai mostrar que é um tanque grande, porque nós vamos captar água da chuva para gado e requer muita água mesmo. E nessa propriedade nós não temos nem poço, o lençol freático é muito fundo. E nós não temos também o espaço natural para a gente fazer represas. E aí a gente fez uma cisterna de placa grande e que tem servido muito bem. Então, só concluindo essa dica, pense na água, porque a água é um bem muito importante. Então, se você decidir criar um animal, você também precisa pensar sobre essa criação. Não é comprar os animais e já colocar dentro da sua roça que as coisas vão funcionar. Não. Por exemplo, se você for criar galinhas, para o consumo próprio, pronto, aí você vai pensar nas estruturas, na alimentação desses animais, a sanidade, manejo, como é que você vai fazer para cuidar desses animais. Mas, Hildo, agora eu quero animais para eu vender, para eu fazer o abate e vender a carne, por exemplo. Aí você precisa levar em consideração outra variável, que é o comércio. Você precisa agora fazer outras pesquisas para ter sucesso. Tá legal? Então, quando você decidir a criação, também precisa pensar
como essa criação vai se encaixar bem na sua propriedade. Essa dica, eu acredito que é uma dica importante porque representa muito bem a ideia de propriedade rural, que é a plantação. E a plantação nós vamos pensar também de duas maneiras. Primeiro é a plantação de árvores. Uma propriedade rural precisa ter árvores. Primeiro, vai sombrear, para ter uma sombra para os animais, até para você quando quiser dar uma descansada. Não há nada melhor do que uma árvore. Você pode plantar árvores frutíferas, para também saborear uma fruta gostosa, e para os passarinhos também. Os pássaros, uma propriedade rural sem canto de pássaro não faz sentido. E a outra plantação é, por exemplo, leguminosas, alguma coisa para alimentação. Pode ser também plantas medicinais. Aí entra um outro conceito muito interessante que a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, sobre o quintal florestal. Então você pode pensar no quintal florestal, onde você pode plantar plantas para sombreamento, para medicina, pode fazer hortas e diversas outras possibilidades. Então a plantação também é preciso você levar em consideração. Você pode também pensar numa plantação para adquirir renda. Vamos plantar milho, por exemplo. E a plantação também deve pensar como alimentação, caso você queira criar animais ou para o consumo próprio mesmo das pessoas que compõem esse universo rural aí, as pessoas que fazem parte da sua propriedade rural. Tá certo? Então, cuide da plantação. Essas foram as 6 dicas que nós trouxemos sobre a montagem ou planejamento de uma propriedade rural, uma chácara, um sítio. É óbvio que nós podemos trazer outras dicas, né, que são interessantes. Inclusive eu peço para você que está nos assistindo, deixe aí no comentário outra dica, outro elemento que deve ser levado em consideração quando você monta uma chácara. Então por hoje é só. Eu peço que você curta os nossos vídeos, assista a outros vídeos que estão relacionados à ideia de viver da ou na roça. Compartilhe, ative o sininho também, porque toda vez que a gente lançar um vídeo, que nós lançamos aqui a cada 15 dias por enquanto, você vai ficar sabendo e participar desse nosso projeto rural, esse projeto de trazer para você as vivências rural. Então, um abraço e até o próximo vídeo.